Fala galera, hoje vamos falar mais uma vez sobre Motu. Pessoal, todo grande herói precisa de um vilão à altura, e no caso do He-Man, esse papel é desempenhado pelo seu arqui-inimigo, o Esqueleto, essa figura sinistra e assustadora que está aqui à nossa frente. Nós temos aqui uma versão vintage do Esqueleto, anos 80, era o brinquedo que eu tinha na infância, e aqui uma versão da coleção Origins da Mattel 2020, o novo Esqueleto. Vamos dar uma examinada então o que mudou na aparência do esqueleto. Galera, basicamente a essência do esqueleto está aqui preservada, né? Aliás, a pegada dessa linha Origins da Mattel foi exatamente resgatar o visual retrô dos personagens dos anos 80. E isso eles fizeram muito bem. Nós vemos aqui uma pequena diferença de cor, né? Esse daqui foi confeccionado em umas cores mais vibrantes, mais atraentes, nessa tentativa talvez aí de resgatar o público infantil, que foi o grande comprador desse boneco na década de 80. Esse daqui já vem numa cor um pouco mais sóbria, mais fechada. Bom, a cara de caveira, ela continua aí com uma pequena diferença, né? Essa daqui tinha a boca fechada e no boneco novo eles fizeram com a boca aberta. A galera andou criticando um pouquinho essa boca aberta, tanto é que a Mattel resolveu voltar com um rosto mais parecido com o vintage nas versões mais recentes desse boneco aqui. Mas eu, sinceramente, eu gostei. Eu acho que não ficou ruim, não. Continuou bem sombrio aí, bem macabro o nosso esqueleto. Ele continua com a sua tradicional armadura, com essas ombreiras, esses ossos aqui trespassados, o seu saiote cobrindo o calção e essa bota com 3 pontas. Vamos colocar aqui os bonecos de lado para a gente dar uma examinada na altura. E a gente observa aí, pessoal, que tem uma pequeníssima diferencinha de altura, né? Essa peça aqui nova é um pouquinho mais alta que a antiga, mesmo com as pernas aqui arqueadas, né? Se ele ficar com a perna esticada, ele fica ainda um pouquinho mais alto. Vamos colocá-los aqui de costas para a gente ver aqui os detalhes. E a gente verifica que não mudou grande coisa não, né? O fechamento do saiote aqui continua do mesmo jeito e o fechamento aqui do colete também, né? Nessa forma quadrada aqui do mesmo jeito. Ficou bem parecido mesmo. Vamos falar então agora das articulações desses bonecos. Esse boneco retrô aqui dos anos 80, galera, ele tinha as articulações mais simples. Ele mexia a cabeça para os lados, mexia o braço para cima e para baixo. A perna era com aquela tradicional borracha que a gente já conhece. E ele tinha também aquele famoso giro de quadril, né? Que esse boneco aqui já está mais antiguinho, ele não está nem girando direito. Mas no início ele tinha aquele giro. Já essa peça aqui, ela é totalmente articulada, né? São os 16 pontos de articulação. Mexe a cabeça para os lados, para cima e para baixo. Mexe a cintura. Mexe aqui os braços na altura do ombro, tem articulação de cotovelo, mexe o pulso, mexe também as pernas aqui na altura da coxa, articulação no joelho, a bota gira lateralmente e finalmente no tornozelo. E essa articulação é bem bacana, porque a gente consegue montar aqui umas poses bem sinistras para o nosso esqueleto, né? Tem essa tradicional pose que ele fica aqui, olha, com essa mão aqui, olha, essa mão aberta aqui, virada com a palma para cima, parece que ele está assim, invocando alguma magia, alguma coisa aí bem sinistra. E que o outro, ele não tinha muita diferença, né? Ele ficava basicamente do mesmo jeito. Então dá para ver aí bem a diferença entre um boneco e outro. Galera, já que a gente começou a falar dos acessórios, vamos continuar aqui no exame dos acessórios. O que vem de acessórios aqui com o nosso grande esqueleto? Nós temos aqui o seu cajado, com essa tradicional cabeça aqui, parece que é um bode com um chifre meio recurvo, né? Um crânio de um bode, né? Que ficou exatamente o mesmo desenho. A diferença é que esse aqui está um pouquinho mais colorido e essa peça antiga era de borracha, agora é de plástico. E além do cajado, nós temos também a tradicional espadinha para ele duelar com o He-Man, que mudou um pouquinho o desenho, né? Mas a ideia continua basicamente a mesma.
Essa minha antiga aqui, inclusive, ela está ligeiramente mastigada, com os agradecimentos da minha irmã mais nova, né? Mas eu já desculpei, isso daí tem mais de 30 anos, não vou guardar mágoa por causa disso não. E nessa versão aqui ela veio com as meias espadas, que era para juntar com a espada do He-Man na época. Vamos colocar aqui o nosso cajado no esqueleto, que são esses os acessórios. E para finalizar o nosso vídeo, vamos colocar o esqueleto em cima da sua tradicional montaria, o Pantor, para ver como é que ele fica. O esqueleto tradicional em cima do seu Pantor. E vamos colocar também o nosso esqueleto antigo em cima do Pantor Vintage, para a gente poder finalizar. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo do esqueleto, o nosso grande vilão aí do He-Man. Vamos fazer depois um vídeo exclusivo aí do Pantor, mostrando essa diferença entre essas duas peças. Mas por hoje é só. Ficamos por aqui. Abração, pessoal!